Olá, crianças! Bem-vindos ao canal da Tia Dalma, Alegria em Semear. Que Deus te abençoe, receba o meu grande abraço, que Deus te abençoe onde você está, que Deus esteja com você, te ajudando nesse tempo tão difícil, de pandemia, onde nós não podemos sair, temos que ficar em nossas casas, mas Ele está conosco, Deus está conosco, nos abençoando e nos guardando. E hoje eu vim aqui semear mais um pouquinho da palavra de Deus no seu coração. E a história é uma história que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E hoje o personagem bíblico é sobre um homem. Um homem que fugiu. Um homem que fugiu. Sabe quem é? Ele não fugiu dos inimigos, ele não fugiu de um animal feroz, ele não fugiu, de guerras, não fugiu dos seus pais, ele fugiu, criança, sabe de quem? Isso mesmo, para quem já sabe, fugiu de Deus. Olha só, até vocês já sabem que nós não conseguimos fugir de Deus, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Nós não conseguimos nos esconder de Deus, não conseguimos fugir de Deus. Mas esse homem, ele achou que ele poderia se esconder de Deus. E quem é esse homem? É Jonas, muito bem. E aqui no livro de Jonas diz assim: o Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão terríveis que chegaram até a minha presença. Então Deus deu uma ordem a Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um profeta de Deus. O profeta que falava aquilo que Deus queria para o seu povo, o povo de Israel. Então Jonas era um profeta no seu povo, povo de Deus, povo de Israel. Mas Deus deu uma ordem para ele ir a outro lugar, a uma outra cidade, a um outro povo, falar, que Deus destruiria a cidade de Nínive, todos os moradores de Nínive, porque os pecados estavam demais. Deus não estava suportando o pecado daquelas pessoas daquela cidade. E Nínive era uma cidade muito próspera, tinha muitas riquezas, as pessoas tinham bens e era uma cidade muito próspera. E Jonas tinha como os ninivitas como inimigos, Ele não gostava dos ninivitas, dos que moravam em Nínive. Mas Deus deu essa ordem a ele: Jonas, sai daqui do seu povo, do povo de Deus, povo de Israel, e vá a Nínive falar que eu vou destruir todos eles se eles não deixarem os seus pecados. Mas Jonas não queria obedecer. Então hoje é a história de um homem que não quis obedecer a Deus. Então vamos ver o que acontece quando a pessoa não quer obedecer a Deus. Então Jonas preferiu fugir. Jonas preferiu fugir do que ir lá em Nínive falar àquele povo. Aqui está a cidade de Nínive, uma cidade bem próspera, com muitas riquezas. E Jonas recebeu essa ordem, só que Jonas fugiu. Olha, aqui está Nínive, era uma cidade bem distante de onde ele estava, Aqui está a cidade de Nínive e ele fugiu para um lugar bem distante. Ele foi para um porto e pegou um navio que estava saindo para Tarsis. Ele não tinha nada a fazer em Tarsis.
Ele não tinha nenhum compromisso em Tarsis, mas ele estava somente fugindo. Então ele chegou lá, o navio já ia sair, ele correu muito, ele andou muito, né? Estava cansado e ele entrou, pagou sua passagem e entrou no barco. Aí ele deve ter pensado assim, ai, que bom que eu consegui fugir. E lá nesse navio, nesse barco, o que aconteceu? De repente, começou uma grande tempestade. Uma grande tempestade. As águas começaram a entrar dentro do barco, e as pessoas ficaram apavoradas lá. E elas começaram a jogar coisas que estavam no barco, né, que podiam pesar, jogar ao mar para poder aliviar, né, o barco. E cada um aqui que estava, eram muitas pessoas, cada um começou a clamar pelo seu Deus. Misericórdia, misericórdia. Cada um tinha o seu Deus e começaram a clamar. Só que não estava funcionando, não, a tempestade não se acalmava. E aí o capitão do barco viu que tinha um homem deitado lá, né, no tranquilinho, lá na parte baixa do barco. E ele chamou, ei, você, quem? Você não está preocupado? Peça ao seu Deus para que tenha misericórdia de nós. Quem sabe ele venha nos salvar. E Jonas acordou, ele estava cansado, né? Porque ele correu muito fugindo de Deus. E ele acordou e as pessoas começaram a perguntar, quem é você? Da onde você vem? Para onde você vai? E aí Jonas entendeu que tudo que estava acontecendo é porque ele estava fugindo de Deus. Aí as pessoas lá no navio descobriram que Jonas estava ali e era culpado de toda aquela tempestade. E Jonas falou, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra e eu estou aqui fugindo de Deus. Aí as pessoas ficaram mais apavoradas, mas por que você está fazendo isso? Você vai fazer com que todos nós morramos. Você está desobedecendo o seu Deus e todos nós vamos morrer. E eles ficaram mais apavorados ainda. Aí Jonas, o que ele falou? Bom, a culpa é minha, eu que estou fugindo de Deus, essas pessoas não têm culpa alguma. Então vocês podem me jogar ao mar, me joguem ao mar. Porque é melhor eu morrer do que todos vocês morrerem. Mas os tripulantes, eles não queriam fazer isso, não queriam jogar Jonas ao mar, porque sabia que ele ia morrer. Aí eles não quiseram fazer isso, mas aí como eles viram que a tempestade não parava, e cada hora ficava pior, aí o que eles fizeram? Olha o que eles fizeram, jogaram Jonas ao mar. E quando jogaram Jonas ao mar, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Um grande peixe engoliu Jonas. Aí você pode pensar assim, nossa, Deus castigou Jonas, né? Mandando aquele grande peixe para engolir ele. Não. Deus amava tanto Jonas que, apesar da sua desobediência, ele enviou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas não morreu, ele ficou lá dentro da barriga do peixe. E a Bíblia diz que ele ficou lá 3 dias. E enquanto Jonas estava lá na barriga do grande peixe, com certeza não era um local assim muito bom de estar, né? Mas aí ele orou, pediu perdão a Deus. Ele sabia que Deus podia todas as coisas, que Deus era amor, que Deus o amava e queria cumprir a missão na vida dele. E Jonas pediu perdão a Deus. E depois de 3 dias lá na barriga do grande peixe, o que aconteceu? Jonas foi cuspido à areia da praia, né? Ali na areia,
e foi cuspido. E quando ele foi cuspido, Deus falou assim: Jonas, se levante, vai a Nínive. Não deu tempo nem para ele descansar. Levante-se e vai a Nínive. E Jonas chegou lá na grande cidade de Nínive e começou a falar com as pessoas: olha, Deus me enviou aqui, o Deus que fez os céus e a terra me enviou aqui para falar com vocês que vocês vão morrer, porque os seus pecados estão insuportáveis aos olhos de Deus. Vocês todos vão morrer. Daqui 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Aí, sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram assim, apavoradas. Nós vamos ser destruídos daqui 40 dias, o que nós vamos fazer? Sabe o que eles fizeram? O rei daquela cidade decretou um jejum. Vamos jejuar, ninguém come, ninguém bebe, desde a criança, o animal, o adulto. Vamos pedir a Deus misericórdia. Quem sabe Ele vai nos atender e não vai nos destruir. E aí, Jonas, ele subiu, ficou longe da cidade um pouco, esperando a destruição de Nínive. Mas Deus, ele viu que aquele povo se arrependeu, que aquele povo, os ninivitas, não queriam mais pecar daquele jeito, eles queriam obedecer, eles queriam servir a Deus que fez os céus e a terra. E aí Jonas ficou olhando e nada acontecia, a cidade não era destruída. Aí Jonas falou assim: eu quero morrer, Senhor, eu quero morrer. É melhor eu morrer do que eu viver, porque o que eu falei que ia acontecer com o povo não aconteceu. O Senhor não destruiu eles. Aí Deus falou assim, Deus fez essa planta bonita crescer para dar sombra a Jonas. E ele gostou muito daquela sombra. Ai, que bom, o sol está tão quente, tão calor, e Deus deu aquela sombra para Jonas. Mas no outro dia, a árvorezinha se secou, as folhas se secaram, e ele ficou muito triste. Coitadinha dessa planta, eu quero morrer, não quero viver mais não. Aí Deus falou assim: Jonas, você se importa mais com essa planta do que com as pessoas? Olha o que Deus falou com Jonas. Então Deus queria ensinar Jonas a amar todas as pessoas. Ele não podia amar só o povo dele, porque Deus ama todos os povos, todas as nações. Então Deus queria ensinar aos ninivitas, que eles precisavam de arrependimento, e eles se arrependeram e por isso eles não foram destruídos. E Deus queria ensinar a Jonas que ele precisava amar, assim como Deus nos ama. E tem um versículo que fala assim, olha, lá em 1 João 4,11: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. Então esse versículo nos ensina que nós devemos amar as pessoas porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou tanto, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E olha, assim como Jonas foi lançado ao mar e ficou 3 dias na barriga daquele grande peixe e poupou a vida daquelas pessoas do barco, ninguém morreu, assim também Jesus, ele cumpriu a missão que Deus deu a ele, ele não fugiu, e ele morreu, por todos nós, para que nós não morramos. Ele morreu na cruz por nós. Ao 3º dia ele ressuscitou, e ele está no céu com Deus, preparando um lugar para todos nós. Então vamos aprender a amar crianças, a amar não porque a pessoa merece ou não, a amar porque Deus nos amou primeiro. Ninguém merece o amor de Deus, que todos nós somos pecadores, mas nós precisamos amar, porque Deus nos amou primeiro. Então 1 João 4,11: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
E agora eu vou ensinar a vocês uma música de Jonas. Bem legal, acredito que vocês vão gostar. É assim, ó. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Tá no barco, tá no barco. O que está fazendo? O que está fazendo? Fugindo de Deus, fugindo de Deus. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Tá no peixe, no peixão. O que está fazendo? O que está fazendo? Orando a Deus, orando a Deus. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Lá em Nínive ele está. O que está fazendo? O que está fazendo? Falando de Deus, falando de Deus. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Lá tá no alto da colina. O que está fazendo? O que está fazendo? Aprendendo a amar, aprendendo a amar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com seus amigos, seus coleguinhas, para que eles também aprendam um pouco da palavra de Deus. Grande beijo. Deus te abençoe.